estamos chegando numa época do ano, que é o Natal, em que a maioria das pessoas se sente mais caridosa, sente aquele ímpeto de fazer o bem ao próximo. Então é como se nesse momento do ano nós estivéssemos desenferrujando as nossas virtudes para buscar ser uma versão melhor daquilo que nós fomos durante todo o ano. Então, quando tratamos aqui sobre beneficência, sobre caridade, é essa busca da vivência do bem, de não fazer o bem para os outros verem, não fazer o bem só em específicas datas do ano, mas buscar internalizar para a nossa vida, porque nós podemos fazer a caridade nos mínimos atos. A gente não precisa esperar um grande momento, não precisamos esperar ter muitas coisas para sermos caridosos, para sermos beneficentes. Se estivermos atentos a todo momento, temos a oportunidade de fazer o bem. Então, quanto mais praticamos a caridade, menos enferrujados vão ficar esses nossos tesouros, né? Essas nossas virtudes. Então, vai estar sempre apta a produzir bons frutos, a fazer a sua finalidade última, que é ajudarmos o próximo e assim aprendermos com tudo isso também. É uma troca. A gente acha muitas das vezes que estamos fazendo bem como se fosse um favor para o próximo, e às vezes não paramos para perceber que às vezes esse aprendizado é mais para mim, eu que estou dando, do que para o outro que está recebendo. Então, é esse despertar de consciência que temos que ter, que é bom sim fazermos a caridade nesse momento de Natal, em que as pessoas querem ter algo que comer com sua família e muitas vezes não tem, mas todo momento é um momento de nós fazermos o bem ao próximo e buscar nessa beneficência um hábito já internalizado em nossas vidas, sempre nos esforçarmos para isso. A gente às vezes tem medo de dar o primeiro passo, de começar algo e temer o que virá no porvir, mas se nós estamos fazendo uma coisa boa, que está de acordo com a moral do Cristo, não temos que ter medo, porque em qualquer dificuldade Ele irá nos auxiliar, porque o trabalho não é nosso, o trabalho no bem não é nosso, o trabalho é do Cristo, nós estamos sendo instrumento para tudo isso. Então que não tenhamos medo de iniciar esse trabalho de caridade, de beneficência, de buscar estar atento a essas oportunidades na nossa vida, porque isso fará com que nós cresçamos como pessoas. E antes de começar também nós temos que ter noção de que a beneficência, a caridade, ela não vem... A gente tem que se despir dessa nossa visão de que eu sei o que o outro precisa. A gente não sabe. A gente pensa assim, não vou dar dinheiro para esse daqui porque eu acho que ele não precisa, ele precisa de comida. Ou então, eu vou dar para esse aqui comida porque ele está precisando muito. E às vezes a gente não pergunta nem o que a pessoa precisa, né? Então, a gente não tem que medir a necessidade do outro de acordo com aquilo que nós achamos que é importante. Quando nós praticamos a caridade, nós queremos acolher essa pessoa e ver qual a sua real necessidade para assim supri-la e não suprir com algo que não vai ter efeito, né? Então, essa busca de compreensão, de troca, de ligação entre o benfeitor e o beneficiado, porque senão vai ser um ato vazio. Você está dando uma esmola fria. E não, a caridade, a beneficência vem para que nós nos conectemos com aquele que precisa, busquemos entender sua real necessidade, para que assim nós dois cresçamos nesse processo de troca mútua, né? Então vamos para o texto. Beneficência, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tópico 11. Vou ler por partes e assim a gente vai entendendo um pouquinho mais essa mensagem do bispo. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Aqui a gente já pode tirar um ensinamento de que é você fazer o bem sem esperar algo em troca. Quando você faz o bem desinteressadamente, o remorso para outra pessoa não ter reconhecido o seu trabalho, sua benfeitoria, a indiferença que às vezes nos ataca o coração, isso não vai nos acometer
se nós estamos fazendo a caridade desinteressadamente, né? Então, esses doces prazeres, eles são desinteressados, eles vêm porque é natural, e não vêm porque a gente espera algo. Continuando. Pudesseis compreender tudo que de grande e doce encerra a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe o outro com o mesmo olhar que se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Então é aquilo que eu estava falando anteriormente. Você olha o outro com o olhar que você olha a si mesmo. Você pensa, se eu estou passando por uma dificuldade, eu gostaria que olhassem para mim, que buscassem me entender. Então, se eu gostaria que assim eu fosse tratada, assim vou tratar o outro também. Porque eu tenho que olhar para o outro com esse olhar de que ele é o meu irmão e de que em algum momento eu estou ajudando, mas eu posso também precisar da ajuda do próximo. Então, a gente pode estar numa posição muito confortável agora de benfeitor, mas com os turbilhões da vida, a gente vai enfrentar alguma dificuldade, a gente vai querer que o outro nos ajude também, de alguma forma, né? Então, tratar o próximo com esse olhar de simpatia, de olhar de fraternidade. Continuando. Pudesseis, meus amigos, não ter ocupação mais doce que a de fazer seus irmãos felizes. Como seria bom, né, a nossa única ocupação ser fazer a caridade, ajudar o próximo. E muitas pessoas têm essa oportunidade, às vezes, nas suas profissões, né, médicos, enfermeiros, professores. Toda profissão pode ajudar de alguma forma o próximo. E quando a gente se doa para o próximo, nesse sentido de fraternidade, de beneficência, de alguma forma nós estamos vivendo a caridade também na nossa vida profissional. Quais festas do mundo que poderias comparar a essas festas alegres? Então, não tem festa no mundo que se compare à alegria que nós experimentamos quando fazemos a caridade. É diferente. Eu imagino que cada um que está assistindo esse vídeo já deve ter passado por uma sensação de dever cumprido, de que você fez aquilo que precisava fazer na hora certa, da maneira correta. Isso trouxe uma paz interior que é indescritível. E se a gente buscar comparar essa sensação com a festa mais extravagante que haja nesse mundo, não há comparação, na verdade. Né? Não chega nem aos pés dessa sensação de fazer a caridade, de fazer o bem ao próximo. E aqui continua. Quando representantes da divindade trazeis alegria a essas pobres famílias que na vida só conhecem vicissitudes e amarguras, quando vedes esses rostos descorados subitamente brilharem de esperança, pois não tinham pão. Essa parte aqui toca muito o meu coração, porque às vezes a gente não está nem atento ao nosso próximo, às necessidades do outro que às vezes está na nossa própria casa. Essas famílias que não têm muitas vezes o que comer, às vezes por exemplo, a empregada doméstica da sua casa, que todo dia você tem contato com ela, mas você não sabe se, por exemplo, a casa dela alagou, se ela tem condições realmente de manter a família que ela tem. A gente olha para o outro como se fosse nosso irmão ou como se fosse nosso subalterno. É isso que a gente tem que estar atento também, que não é só porque a pessoa está trabalhando para a gente que ela é inferior. Ela tem uma família, ela tem todo um contexto que faz parte, né? E às vezes a gente nem percebe, acha que está tudo bem. Então, o que custa irmos perguntar como que está a vida dela, como que se tem alguma dificuldade que essa pessoa está passando, né? Porque tantas famílias que só conhecem vicissitudes, amarguras, e que quando recebem um pequeno agrado, uma pequena atenção, tem os rostos que antes eram franzidos, a gente vê um sorriso desabrochar no rosto dessa pessoa, que às vezes não tinha nenhuma esperança, e com um pequeno ato que pra gente às vezes não é nada, mas muda o dia da pessoa. A gente não tem noção de quão sublime é a oportunidade de fazermos o bem
ao próximo com aquilo que nós temos ao nosso alcance também. E aqui continua: esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que se cravavam como um pontiagudo punhal em coração materno: tenho fome. Ó, compreendeis quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um instante antes só havia desespero. Compreendei quais são vossas obrigações para com os vossos irmãos. Então é justamente isso. Quão doces são essas impressões de vermos renascer um sorriso num rosto que antes estava desamparado, que se achava esquecido, e através desse ato de amor, esse ato de atenção, pode ter o seu coração acalentado pelo nosso carinho através desse nosso gesto. É muito, muito única essa oportunidade. Única é o sentimento, mas são inúmeras as oportunidades que a gente tem de experimentar isso. Não só no Natal, não só no Dia das Mães, não só no Dia das Crianças. Todo dia é uma oportunidade para nós vermos renascer esse sorriso no rosto daqueles que já não sorriam mais para nada na vida. Ide até o infortúnio. Ide sobretudo em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessa palavra do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequenos, pensai que é a mim que o fazeis. Então, eu gosto muito dessa frase também. Essa aqui é uma das minhas passagens do Evangelho que eu mais gosto. Então, todas aqui me tocam profundamente. Mas quando ele fala, ide até o infortúnio, saia da sua bolha, veja as diferentes realidades que estão ao seu redor, no mundo lá fora, e faça a diferença na realidade dessas pessoas. É muito fácil você viver uma vida fazendo caridade só, às vezes nem fazendo caridade, vivendo a sua vida e sem se preocupar com o próximo. Às vezes o próximo você nem se importa tanto assim. E a gente esquece que tem famílias que não tem nem gás para cozinhar, famílias que não tem nem um teto para morar, famílias que às vezes olham com desespero porque tem crianças e não sabem como que vai ser o dia de amanhã. E a gente, com um olhar atencioso para essas realidades, consegue identificar e ser um instrumento do amor de Jesus e auxiliar o outro naquela necessidade que ele tem. Então, ide até o infortúnio, saia da sua bolha, do seu ar-condicionado, do centro da cidade que você mora, do seu condomínio, e vá procurar aqueles que precisam da sua ajuda, aqueles que precisam de um ouvido amigo. Às vezes não é material, às vezes tem velhinhos que moram sozinhos e precisam apenas conversar. Às vezes há famílias que tentam achar trabalho e não conseguem. Então, essa realidade está ao nosso redor, a gente que escolhe ignorar tudo isso. E esse não foi o convite do Cristo. O convite do Cristo é que nós olhássemos para o próximo como se fossem nossos irmãos. E a gente olha achando que é problema deles e não nosso. E a gente esquece que o mundo ao nosso redor é um só e que nós podemos nos tornar um só também em harmonia quando nós buscamos sintonizar com esse próximo que está precisando do nosso auxílio. Então esse aqui é um convite para irmos atrás dessas misérias ocultas. E quando ele fala misérias ocultas aqui, ele fala tanto no sentido de as misérias em que nós buscamos, não por nossa própria vontade, decidimos ignorar. A gente sabe que existe essa dificuldade, mas a gente pensa, não é problema meu, e que é errado. Quanto as misérias ocultas daquelas pessoas que às vezes aparentam estar bem, mas que na verdade dentro elas escondem um profundo sofrimento, e que apenas com esse olhar atento nós conseguimos auxiliar o próximo, vendo que essa pessoa está agindo de uma maneira diferente, chegar com ela e falar assim, meu amigo, o que está acontecendo? Tá tudo bem com você? Se precisar de alguma coisa,
é só falar comigo. Se essa pessoa realmente estiver precisando, ela sabe que pode contar conosco. E, na maioria das vezes, só de você se mostrar à disposição, essa pessoa já desaba, que ela pensa, finalmente alguém percebeu esses infortúnios ocultos que me acometiam. Finalmente alguém percebeu, eu não sou invisível, eu tenho alguém com quem contar. Então isso também é uma forma de caridade, isso também é uma forma de beneficência para com o próximo. Vamos ver aqui, continuando. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles criarão para si prazeres celestes para o futuro. Então, essa palavra, a caridade, ela resume todas as virtudes. Todo sentimento bom que nós sentimos, que experimentamos, está de alguma forma relacionado com a caridade. Seja o amor, seja a humildade, seja a fé. Todas essas virtudes, elas podem ser resumidas na caridade, em fazer o bem ao próximo, enxergar o outro como um irmão digno da minha atenção. E aqui diz, praticando a caridade, nós criaremos para nós prazeres celestes para o futuro. Então estamos amealhando para o nosso futuro espiritual, ou até mesmo nessa encarnação, tesouros que não são contados em casa de moeda, que não são aferidos pelo preço, mas sim pela leveza que traz para nós, né? Quanto mais nós praticamos a caridade, o amor desinteressado, buscamos ser humildes, mais leves nós nos sentimos e melhor ainda nos sentimos. Então a gente está acumulando tesouros não só para essa vida, mas para a vida futura também. Então só tem vantagens em fazer a caridade, né? Mas fazê-la de maneira desinteressada e não buscando reconhecimento, não buscando que Deus jorre bênçãos na minha vida porque eu estou indo a esses lugares. Não, isso vai vir de uma maneira natural, ao tempo de Deus. A gente só tem que ter a consciência de que está fazendo o nosso trabalho da maneira correta e de acordo com os ensinamentos de Jesus. E aqui continuando. Durante o seu exílio na terra, tu serás as consolações deles, o antigozo das alegrias que experimentarão mais tarde, quando se abraçarem todos juntos no seio do Deus de amor. Então aqui falando que a caridade é o antegozo das alegrias que nós experimentaremos na vida espiritual. Porque a gente sabe que aqui no mundo de provas e expiações, a felicidade não é plena. Mas podemos ter um gostinho dessa felicidade plena dos mundos evoluídos quando nós buscamos fazer a caridade ao nosso próximo. E aqui, a gente já está chegando no final, eu quero só colocar uma história que eu acho muito interessante, que uma amiga da minha avó, ela trabalhava num centro espírita em Brasília. E ela sempre ajudava um senhor que ficava na frente desse centro, ajudava com comida, ouvia, dava atenção a ele. E aí ela desencarnou, ele desencarnou antes, ela desencarnou depois e voltou para o grupo para trazer uma mensagem. E ela disse que a primeira pessoa que foi recebê-la no plano espiritual foi esse senhor que ela ajudava sempre antes de entrar para as suas atividades do centro espírita. Então, para a gente ver que às vezes um ato que para nós às vezes é normal, mas é sincero, acaba fazendo a diferença tão grande na vida de uma pessoa que só no nosso despertar para a vida real, a vida espiritual, que temos noção de como foi bom empregarmos nosso tempo olhando para o próximo e fazendo bem a ele. Essa é a consolação que a gente tem às vezes. Se estamos tristes, a caridade acaba sendo um consolo, porque nós vemos que não estamos sozinhos, que estamos sendo úteis também, né? Então, se eu me sinto triste, que eu vá buscar o próximo, que eu vá fazer a caridade e fazer a diferença na vida daqueles que também farão diferença na nossa vida.
aqui. Virtude divina, tu me proporcionastes os únicos momentos de alegria que experimentei na terra. Alegria sincera, né? Aquela alegria, como eu falei, que é indescritível, imensurável. Pudesseis, meus irmãos encarnados, acreditar na voz do amigo que lhes fala. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Então, a caridade, ela nos traz essa perspectiva, né, de que às vezes eu me sinto injustiçado por Deus, digamos assim, e aí eu vou fazer a caridade e eu vejo quão eu sou abençoado, quantas coisas eu tenho, né? Às vezes, como eu falei, o remédio para essa minha amargura, essa minha desesperança, essa tristeza, é buscar um significado para a minha vida. E não tem algo que traga um significado maior, um maior propósito de vida do que você buscar ser útil ao próximo, fazendo bem, fazendo a diferença, trazendo o amor que todos nós temos e multiplicando e recebendo de maneira natural, porque é assim que acontece, né? As coisas boas, as coisas sinceras, elas vêm naturalmente, você não precisa espremer, não precisa forçar. Tudo se encaixa, tudo flui da melhor maneira possível, com a harmonia sublime do toque de Deus nas nossas vidas. Quando vós estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para socorrê-los e para fechar-lhes os olhos quando a morte reclamá-los. Então essa é a perspectiva que traz. Quantas pessoas estão passando por um sofrimento profundo e eu aqui estou sozinha, sem muito o que oferecer, mas se eu me colocar à disposição, eu já vou estar um passo adiante naquilo que pode aliviar as misérias dessas pessoas, o sofrimento de tudo isso, né? Porque são tantas crianças que foram abandonadas, tantos idosos que foram abandonados também. E às vezes eu, que estou aqui na minha casa, no ar-condicionado, me sinto injustiçado porque tive uma pequena desilusão, seja no emprego, seja uma desilusão amorosa. Então, traga essa perspectiva para a sua vida e veja, eu passei por um pequeno dissabor na minha vida, mas existem pessoas que estão passando por uma situação muito mais difícil. E eu tenho a capacidade de ajudá-las. Então eu vou fazer isso, porque isso está de acordo com aquilo que eu tomo como filosofia de vida, que é fazer a caridade, que é fazer o bem ao próximo, que é viver de acordo com os ensinamentos de Deus, de Jesus. A gente não viu em momento nenhum Jesus falando, coitadinho de mim, as pessoas não me entendem, eu sou mal compreendido. Não, ele tinha certeza de que o que ele estava fazendo era correto e não buscava a aprovação de ninguém. Ele foi serenamente no seu calvário, foi crucificado, em nenhum momento ele falou assim, vocês estão errados, eu que estou certo. Não, ele deixou tudo fluir da melhor maneira possível. Então que façamos isso tendo consciência de que as nossas ações estão em harmonia com os ensinamentos de Jesus também. Então a gente não tem que buscar dar explicações, se sentir envergonhado. A gente vai se sentir envergonhado de fazer a coisa certa? É uma inversão de valores que às vezes a gente até acaba sendo acometido por isso. Mas se pararmos para analisar criticamente, a gente vê que nós não temos que nos envergonhar de fazer o bem, de fazer a caridade, de ser uma pessoa correta quando todos estão fazendo a coisa errada. Não, busquemos estar fiéis às nossas raízes do bem, aos nossos valores, porque isso sim vai nos levar adiante. Quanto bem a fazer! Não vos lamentais, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai de mãos cheias vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos os que, deserdados os bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Recolhereis aqui alegrias bem doces, e mais tarde, só Deus o sabe. Então esse é o fim da mensagem. E ele fala, quanto bem a se fazer. E realmente,
tantas coisas a se fazer, são tantas frentes. Temos o meio ambiente, temos os animais, temos o ser humano, temos a fome, a saúde, a educação, tanto bem a se fazer, e a gente aqui parado, fazendo nada, né? Não tem uma caridade mais importante do que a outra. Quando ela é feita de um sentimento puro, da nosso sentimento mais profundo, saindo com sinceridade, ajudando o próximo, já estamos fazendo uma pequena fração de todo esse bem que temos a fazer. Então, tudo aquilo que estivermos ao nosso dispor, seja dinheiro, seja conhecimento, seja instrumentos que possam auxiliar o próximo, objetos que possam levar o próximo a se beneficiar dessa nossa caridade, desse nosso senso de ajudá-lo, que coloquemos em ação. Porque se Deus confiou a nós ter tudo isso que nós temos, é porque algum sentido maior Ele esperava de nós. E esse sentido maior é de que nós não utilizássemos apenas para nós tudo isso, de que nós convertêssemos tudo isso em prol do nosso próximo, que tanto precisa, que tanto sofre, e que nós passamos por alguns percalços, mas nada comparado ao sofrimento de muitas pessoas, a maior parte da população. Inclusive hoje teve uma notícia de que a crise humanitária do ano que vem vai ser a maior que o mundo já experimentou desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é muito bem a se fazer, é muita oportunidade que teremos adiante e podemos começar desde agora. Não esperemos chegar o Natal, não esperemos chegar a Páscoa, não esperemos chegar datas especiais, muito menos esperarmos termos o dinheiro necessário para tudo isso, sendo que a caridade pode ser feita sem a necessidade de bem material algum. Só de nos disponibilizarmos a estar presente, ajudando o próximo, já é uma forma de caridade. Então, essa foi a mensagem de hoje, beneficência. Eu sugiro que todos que se interessarem leiam, porque é pequena, mas muito rica. Eu não consegui tirar nem 10% da profundidade que essa mensagem nos traz. Ela está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tópico 11. Então, muito obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para assistir essa live de hoje.